Diante do Juventude, o Colorado tenta a sua primeira vitória dentro do Campeonato Gaúcho. Para o confronto, o técnico Roger Machado terá à disposição alguns jogadores importantes. Entre eles, o lateral esquerdo Alexandro Bernabei, que pode fazer a sua estreia na temporada de 2025. Enquanto isso, eu quero falar também sobre um jovem, meia do Internacional, que desperta o interesse do futebol europeu. E uma decisão polêmica da Federação Gaúcha de Futebol repercute nas redes sociais. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal. A gente tem muitas coisas para falar sobre o nosso Internacional nesse dia de Inter, dia de Colorado em campo, o Inter jogando às 4h30 da tarde no estádio Beira-Rio, estreia do Inter no estádio Beira-Rio pelo Campeonato Gaúcho, cerca de 25 mil colorados são aguardados nesse duelo e a gente vai estar lá, obviamente, né, na cobertura do Vozes do Gigante, a partir das 2h30 da tarde, já tem Maratona Mais 45, vou estar no pátio conversando com vocês e, bom, a gente tem muito, né, para falar sobre o nosso Colorado, neste vídeo que é em nome da Gigante Veículos, onde o teu carro novo tá lá, seminovo, com cheirinho de novo e as melhores opções do mercado. Carros novos, onde você encontra, né, o carro que tu tá procurando, seja um seminovo, né, mais compacto, um carro maior, uma SUV, ou daqui a pouco, né, um carro mais econômico para ti que usa bastante o carro no dia a dia, você pode encontrar na Gigante, além deles aceitarem o teu usado na troca e com isso, né, você fazer aquele brick, tá certo? Tô deixando o link aqui do WhatsApp da Gigante Veículos, talvez você não compre um carro hoje, mas já deixa salvo o contato deles aí no teu telefone para quando for trocar com quem é referência no mercado, que são os meus parceiros da Gigante Veículos. Ficam lá em Capão da Canoa, tô deixando o endereço aqui na tela para vocês. Então vamos começar falando sobre o jogo de hoje, porque depois a gente tira um tempo aqui para falar sobre o mercado da bola. Mas para mim, né, esse jogo contra o Juventude acaba sendo teoricamente, né, decisivo. Afinal, o Gauchão, para quem não sabe, tem uma nova fórmula. É um tiro curto, são 8 rodadas, 3 grupos de 4 times, passa o melhor de cada grupo, né, de 3 grupos, e o melhor segundo colocado. Hoje, por exemplo, claro, estou falando do primeira rodada do Campeonato Gaúcho. O Inter não estaria classificando, mas tem muita coisa para rolar por debaixo da ponte. Mesmo assim, a gente está falando da segunda rodada. De 8 já significa 25% do campeonato. Então uma vitória hoje contra o Juventude, ela é crucial, né, para os objetivos do Inter dentro do campeonato estadual. Para o jogo de hoje, o técnico Roger Machado tem várias novidades entre os relacionados. Entre eles, o lateral esquerdo Alexandro Bernabei, que assinou recentemente, né, no último domingo, o seu vínculo com o Esporte Clube Internacional, é jogador do Inter aí pelos próximos anos. Então, assim, né, é uma novidade que leva o torcedor ao estádio, que nos deixa um pouquinho mais aliviados. Afinal, a gente está falando do melhor lateral esquerdo do último Campeonato Brasileiro. Nós também tem que ter em mente que é um primeiro jogo, é uma primeira rodada, talvez ele não inicie como titular, afinal, né, começou a pré-temporada depois dos demais e para mim é uma surpresa, ele está relacionado, mas está, né, concentrado neste momento com os demais jogadores. Além dele, tá, dá para dizer que é uma novidade na lista, o lateral direito Natan, que foi reintegrado pelo Roger Machado após a lesão de joelho do Bruno Gomes. Rogel também de volta, né, a figurar entre os relacionados. Kaique Rocha também está relacionado, está no bid, pode jogar. E quem está fora é o Cleiton Sampaio, que tem um problema no tornozelo e não ficou na lista. Ronaldo também pode fazer a sua estreia como titular do Internacional, afinal, né, o Fernando voltou, mas nós tem a real noção de quantos minutos o Fernando pode aguentar. E para fechar as novidades aí dessa lista do Internacional, dá para citar o Luiz Otávio, né, que foi titular contra o Guarani e que teve o seu contrato renovado ontem pelo Inter. O Colorado anunciou nas redes sociais o novo vínculo do Luiz Otávio, o garoto que o Inter acredita muito, apenas 17 anos, e teve seu contrato renovado até o final de 2027. Posso tentar colocar no papel aqui, tá? Mas é um Inter cheio de dúvidas. Afinal, né, muitos jogadores não participaram da atividade última sexta-feira, né, pro jogo de sábado. E o que eu posso dizer para vocês, gente, é que o Roger começa a encorpar um pouquinho mais o grupo. Tô apostando em Antony no gol,
Brian Aguirre na lateral direita, Vitão, e acho que vai o Rogel, apesar do Kaique estar à disposição, acho que o Rogel joga no lado esquerdo, e o Bernabé ou o Pablo na lateral esquerda. Tá? O Bernabé relacionado, de repente entra só no segundo tempo. Aqui está a principal dúvida, tá? Luiz Otávio, Fernando e Ronaldo brigam por uma vaga. Acho que começa o Fernando o jogo. Do lado dele, Thiago Maia, Alan Patrick, Wanderson e Wesley. E na frente, o Rafael Borré, né, o time provável aí do Internacional para esse duelo, que vai encarar o Juventude, que vem de uma vitória contra a equipe do Ipiranga de Erechim, na abertura do campeonato, lá no Alfredo Jaconi, e treinada aí pelo velho conhecido do torcedor do Inter, Fábio Matias, passou pela base colorada, campeão da Copa São Paulo em 2020, um grande profissional, um grande treinador, e que deve colocar o Juventude com Gustavo no gol, Everton na lateral direita, Abner, Cipriano e Felipinho, Kelvin e Jadson, Mandaca, Enio, Eric Farias e Gilberto. É a provável escalação, um time muito parecido com aquele, né, que foi uma pedra no sapato do Internacional durante uma boa parte da temporada de 2024, mas mudou bastante, né? Se a gente for olhar aqui, Mandaca estava no passado, fez o gol, inclusive, né, no Beira-Rio, na Copa do Brasil. Gilberto, velho conhecido. Eric Farias já estava nesse time. O Lucas Barbosa deu lugar ao Enio, que veio do Amazonas, disputou a Série B do ano passado. Tem ali, né, ainda o Abner, que também estava no passado. Então, assim, é um time que é chato. É um time de Série A do Campeonato Brasileiro. É o primeiro duelo mais forte que o Inter vai ter na temporada. Então, é bom a gente ficar de olho aberto. Tá certo? Quero falar também, gente, sobre uma informação que trouxe o grande colega, né? Um abraço a ele, para o Simon Bianchini, de GZH, de que o Porto de Portugal está monitorando o Gustavo Prado, jogador que está com a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano, disputado lá na Venezuela. E o Inter, inclusive, né, revelado pelo empresário do jogador, que é o André Curi, recusada do Grupo City, ofereceu cerca de 5 milhões de euros para levar o Gustavo Prado. Num primeiro momento, na janela de transferências, o Inter declinou essa proposta e o Porto está observando de perto, né, o Gustavo Prado no Sul-Americano. O lado bom é que o Gustavo Prado não entrou no jogo da seleção brasileira ontem à noite, onde o Brasil levou 6 a 0 para a seleção argentina. Tem que bater palma aqui, né? Para o trabalho horroroso do Ramon Menezes. Eu não sei como esse cara se mantém empregado no comando da seleção brasileira depois de tantos vexames, né? Deu fiasco na seleção brasileira principal, perdeu, né, uma Copa do Mundo para a seleção de Israel, não classificou o Brasil para as Olimpíadas ano passado. E bom, né? Conseguiu mais um feito aí, 6 a 0 para a seleção argentina na estreia do Sul-Americano Sub-20. Gustavo Prado, Henrique Menck e Ricardo Matias não estiveram em campo. É um negócio, né? Ricardo Matias fez um gol atrás do outro, né? Nos amistosos preparatórios, contra times pequenos, né, do Rio de Janeiro, não jogou. Então até foi bom que não tenha jogado, né? Deixa assim que tá tudo certo. Mas o Porto monitorando, então, o Gustavo Prado. Pra gente fechar, quero falar de uma polêmica, né, que rolou na Federação Gaúcha de Futebol. Afinal, a FGF mudou o jogo de terça. Terça-feira, o Inter encara o São José fora de casa. Esse jogo seria disputado no gramado sintético do Paço da Areia, mas ele foi trocado de local. Esse jogo será disputado no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Afinal, né, para quem não acompanhou, na primeira rodada, o Pelotas e o São José se enfrentaram no Paço da Areia, uma pancadaria generalizada entre as torcidas, e com isso, né, o estádio Paço da Areia foi depredado pelo torcedor do Pelotas e não garante, né, a segurança mínima exigida aí pela Brigada Militar, e com isso o jogo passou do Estádio do Vale para, ou melhor, do Paço da Areia para o Estádio do Vale em Novo Hamburgo, ou seja, o Inter de alguma forma, né, não jogará no gramado sintético, jogará no Estádio do Vale, que é a casa inclusive do Monson, né, que joga contra o Grêmio na próxima quarta-feira, também no Estádio do Vale. Então o Inter acaba aí tendo que mudar o seu local de partida, né, por conta de questões que fogem da alçada colorada, mas, enfim, né, é sempre um benefício não jogar naquele gramado sintético do Paço da Areia. Tá certo? Não esquece, né, que hoje tem Campeonato Gaúcho, além do jogo do Internacional contra a equipe do Juventude, tem São Luís e São José, jogando lá no 19 de outubro em Juí. Aqui estou postando uma vitória do São Luís.
No domingo tem Pelotas e Monson, estou apostando no Pelotas. Avenida e Ipiranga, estou apostando no empate. E Grêmio e Caxias, estou apostando também no empate. O Internacional contra o Juventude, 1,5. A vitória do Internacional, 3,95 o empate. E o Juventude pagando 5,88. Então, são os possíveis odds aí de Inter e Juventude. Claro que tem lá, né? Aquelas outras questões, né? Mais de 1,5. Jogador a marcar a qualquer momento. Tem diversos mercados lá na kto.bet.br onde você pode brincar e se divertir. Tá certo? Aquele abraço. A gente se vê. Fui!